Nós estamos pensando sobre o tema Saindo da Crise para Conquistar, com base na experiência de Josué. E já vimos algumas verdades que nos são, na verdade, grandes desafios, né? Deus espera que nós superemos esse momento. Deus espera que esse momento que muitas vezes nos entristeceu e de alguma forma nos abateu, e quando a gente recebe a notícia de alguém querido, próximo, que morreu, a gente sofre. E essas notícias estão chegando, né? O pastor Moisés, amigo nosso, que mora lá nos Estados Unidos, o seu filho foi visitá-lo nos Estados Unidos. E, de repente, o menino foi dormir no sábado, melhor dizendo, na sexta, e aí, no sábado, quando foi no domingo, e começaram a chamá-lo para ir para a igreja, e a impressão que o pessoal tinha é que ele estava dormindo. E aí chamaram uma vez, e pensou que ele estava tendo aquele sono, né, que a gente sempre tem, e, de repente, perceberam que o menino estava dormindo, alguém chegou perto dele, e quando chegou perto dele, percebeu que o menino tinha ido para a glória, um missionário, um servo de Deus, ia casar e servindo em uma missão, e aí Deus o chamou. A família sofre com isso, a família sente com isso. Agora, no final da tarde, tivemos a notícia do falecimento da irmã Denise, ex-esposa do pastor Sérgio Salmin, que também o Senhor já tinha levado. Então, os filhos do pastor Sérgio Salmin, que já tinham perdido o seu pai alguns anos atrás, hoje perde a mãe. Então, essas notícias, elas vêm ao nosso encontro e, muitas vezes, isso se constitui uma crise na nossa vida. Quando alguém está com suspeita de Covid, já se estabelece uma crise, né? Mas o nosso foco é sairmos da crise que se iniciou em março de 2020 para conquistar coisas que Deus tem promovido para nós. E eu, como falei ainda há pouco, grandes coisas fez o Senhor por nós. Alguns vão contabilizando as perdas, mas muitos de nós estamos contabilizando as vitórias. E a nossa postura diante da crise tem toda importância, porque muita gente se vulnerabiliza emocionalmente, e aí tem muita gente que já tinha alguma deficiência, alguma dificuldade na área emocional, e isso se agravou. Conversava com o doutor Luiz Renato, nosso amigo, e ele falava que nunca atendeu tanto. Conversei com uma outra amiga nossa, psiquiatra, também nunca atendeu tanto. Por isso, a nossa postura e a nossa disposição é fundamental para que a gente não amplie a situação. E é nesta visão que a gente tem trabalhado. Moisés, servo de Deus, não está vivo. E aí Josué recebe uma missão, Josué tem um desafio. Josué é levado a assumir uma posição de liderança com uma crise nacional estabelecida. Né? Morreu aquele que foi o legislador, aquele que foi o governador, o presidente, aquele que foi o grande líder, sacerdote do povo de Deus, morreu, uma crise nacional se estabeleceu. E aí Deus diz, olha, você tem uma missão, você vai superar, você vai levar o povo para conquistar algo precioso que eu tinha prometido à nação de Israel. E aí o ponto de hoje é que nós precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. E eu não me engano em saber que Deus tem uma visão para a minha vida, Deus tem uma visão para a sua vida nesse tempo. Qual é a visão que Deus tem lhe dado nesse tempo? Quais são as atitudes que você precisa ter para perceber a visão de Deus para você?
O desafio é sair da crise para conquistar. Tu farás este povo herdar a terra prometida, né, que prometia aos seus antepassados. E aí Deus estabelece uma visão muito clara para Josué. Quando nós temos visão clara de Deus, nós confiadamente damos os passos necessários. Josué recebeu a visão com clareza sobre o que fazer, onde ir e a quem levar. Os versículos de 2 a 4 deixam isso bem claro no capítulo 1 de Josué, e eu queria ler com você. Esse texto diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão. Bem claro o passo que tem que ser dado. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado. Como eu prometi a Moisés, assim farei. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Há aqui uma clareza muito grande do que ele precisava fazer. Uma clareza muito grande de quem ele precisava trazer, quem ele precisava conduzir, qual a extensão da terra que Deus estava dando a ele. E eu não sei você, mas eu já vivi momentos de angústia onde eu não tinha clareza do que estava acontecendo. E quando a gente enfrenta situações difíceis, o que nós precisamos é entender o que está acontecendo. Qual o alcance de determinadas situações? O chamado de Deus para Josué foi claro. Deus não estava chamando para outra coisa senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo à terra prometida. Aquela era a meta de Deus para a sua vida. Josué tinha absoluta certeza acerca daquilo que Deus queria da sua vida. E eu penso que nós precisamos ter comunhão com Deus para perceber a direção de Deus para a nossa vida. Por exemplo, agora como Igreja Batista em Lindóia, os nossos cultos presenciais estão com uma frequência maravilhosa. Né? Hoje aqui nós temos uma frequência semelhante à que tínhamos antes da pandemia. Né? Vou até pedir, Cris, para você contabilizar, para a gente, né, informar lá o nosso pessoal da recepção. Domingo à noite, nós estamos com um planejamento para receber aqui uma quantidade X de pessoas. Estamos tendo mais de 20 pessoas além do que nós estamos preparados para receber. Por isso mesmo, nós estamos agora começando um novo culto, o mesmo culto. O culto que acontece das 19 às 20h30 vai acontecer das 10h30 às meio-dia. O mesmo culto. Por quê? Porque Deus quer que o povo o busque. A visão de Deus é que o seu povo busque a Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas alguém poderá dizer, eu estou buscando através da internet, não vejo nenhuma dificuldade nisso. Mas Deus também opera na comunhão. Quando a gente vê uns aos outros, não podemos abraçar. Eu vi hoje, pastor Marinaldo, irmã Lídia, não posso abraçar, mas dei um murrinho na mão. Nazaré, quanto tempo? Não pode abraçar, mas está ali, isolada, direitinho. Né? O Ivan, o Herodan, as esposas. Que bom ver vocês. Deus almeja que nós vivamos a comunhão, porque no meio da comunhão, Deus se manifesta com a sua graça, com o seu poder. Agora, nós temos clareza de que Deus quer a nossa comunhão, mas nós também temos a visão de que devemos manter o distanciamento,
que devemos continuar usando as máscaras, usando o álcool. Por isso, nós vamos começar para que não tenhamos mais pessoas do que nós nos preparamos. Para isso, o mesmo culto da noite será feito de manhã. Com que intenção? Que os irmãos que não conseguirem fazer suas inscrições para o culto da noite, porque a gente vai encerrar quando der o limite, se inscreva para o culto da manhã. E aí, quem veio de manhã não precisa vir à noite, porque é o mesmo culto, é a mesma mensagem, é o mesmo louvor, é a mesma ministração. Eu tenho clareza dessa visão para a nossa igreja. E quem me deu essa visão? Meu coração diz bem claro que é Deus que está me dando essa visão, para que o povo continue buscando, e é assim que Deus dá ao povo a direção, através da visão que Deus deu a Josué. E Josué tinha absoluta certeza acerca daquilo que Deus queria da sua vida. Deus respondeu 3 perguntas de Josué. A quem? A quem eu devo fazer? A todo o povo. A quem eu devo liderar? Todo o povo. A outra pergunta, aonde? A terra que dou aos filhos de Israel. Que terra é essa? A terra de Canaã. Quando? Agora. Chegou a hora. Essas perguntas foram dadas a Josué e uma delas não foi dada a Moisés. O quando de Moisés, Deus disse, você não vai participar do quando de Moisés. Moisés, você não vai vir. Quem vai fazer vai ser Josué. Por isso a gente já leu no passado, Deuteronômio, capítulo 31, quando Deus deixou bem claro para Moisés que ele não iria entrar na terra prometida. E talvez alguns de nós não vamos sair da crise vivendo ainda neste mundo. Alguns vão sair da crise para conquistar a eternidade. Se tem Jesus como Senhor e Salvador, sairão da crise para conquistar a eternidade. Mas outros ficaremos aqui. E ao ficar aqui, há um desafio para a gente viver quando? Quando a pandemia passar? Não, agora. Eu preciso agir agora. Deus mostra os limites da ação em que Josué deveria atuar. E aí estabelece do deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Josué não deveria dirigir-se à Mesopotâmia, ou à Índia, ou à China, nem tampouco para a Europa. É importante discernir onde devemos colocar o nosso pé. O mesmo Deus que disse que todo lugar que pisar a planta do vosso pé delimita a geografia da bênção. Agora, se está claro para mim que onde eu puser o meu pé será meu, Deus prometeu, mas Deus delimitou. Na mensagem de domingo à noite, o pastor Nassif diz que as fronteiras da Igreja Batista em Lindóia caíram. Eu já tenho gente que está se mudando e diz, pastor, eu vou me mudar, mas eu quero continuar sendo membro da igreja. Eu falei, não tem nenhum problema. Tem gente que está indo morar em outro lugar e continua membro da igreja, continua cultuando conosco, continua contribuindo, continua interagindo, continua conversando conosco. E aonde essa pessoa está? Não importa onde ela esteja, porque essa é uma fronteira que foi derrubada de vez. Nós temos pessoas que nos acompanham na Europa, Portugal, Espanha, Estados Unidos, lá na Austrália, aqui na Argentina, no Paraguai, aqui no litoral, lá em Belém. Temos pessoas nos acompanhando em vários lugares e algumas delas interagindo conosco. Até o discipulado nós temos pessoas participando de outros lugares. Então, onde pisar, a planta do vosso pé será seu. Então, agora eu vou para outras direções? Não. Você vai apenas onde eu delimitei. Interessante isso, né? Quando a gente tem uma promessa de algo bom, a gente quer tudo. Todo o dinheiro que você pegar é seu, mas você só pode pegar aqui.
Então, há essa limitação da bênção, né? Darei autoridade sobre, se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Não é assim? Se a serpente te picar, não morrerás. Mas aí há uma delimitação. Aonde isso? Quando vocês estiverem pregando o evangelho. O indivíduo não está pregando o evangelho nem nada, e ele chega, pega essa palavra e diz, a Bíblia tem uma promessa de que se eu beber alguma coisa mortífera não me fará mal. Aí o cara toma o remédio não, o veneno e morre. E aí vai reclamando. Vai reclamando, para onde eu não sei, mas ele vai. E aí ele diz, vai dizer a quem que recebe lá do outro lado? A promessa da Bíblia não foi real comigo. Por que não? Porque eu tomei o remédio e morri, mas você estava pregando o evangelho? Não, eu estava fazendo demonstração da minha fé. Isso é vaidade espiritual. Isso satisfaz o meu eu, o meu ego. Então essa promessa de Deus, de que onde pisar a planta do vosso pé será vosso, é delimitado por Deus quando Ele diz, olha, do deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será vosso. Delimitou. Agora, o que você conseguir pesar dentro desse raio é seu. E às vezes a gente não entende essa promessa de Deus. Às vezes a gente não entende essa questão. Então, primeira coisa que eu e você precisamos entender hoje é que receber a visão clara de Deus sobre o que fazer, onde ir, a quem levar, precisa ser entendido. Às vezes Deus está nos dizendo, não se relacione com tal pessoa. Há uma visão clara, mas a gente às vezes dá um passo além do que devíamos dar. A Bíblia diz, não faça tal atitude. Às vezes a gente insiste em fazer tal atitude. Por exemplo, não ande sem máscara, não entre em um ambiente como esse sem máscara. E alguém ousadamente tira a máscara. E depois vai dizer, poxa, fui contaminado. Se bem que aqui na igreja é o lugar menos provável onde você será contaminado, com todo esse distanciamento, com todos esses cuidados. Mas no mercado, por exemplo, nas ruas, no ônibus, nos parques, com esse sol bonito, eu percebo muita gente caminhando e sai correndo. Eu cuspi aqui o meu ar. O outro vem ali e pega minha saliva. E aí pega o Covid. Porque não respeitou a delimitação, não respeitou o isolamento, não higienizou a mão adequadamente. Então a visão é clara, irmãos, devemos sair da crise para conquistar o que Deus tem para nós, mas devemos ter cuidado, há a promessa de que o Senhor está conosco, mas há delimitações de ações, de espaço, de quantidade de pessoa, de lugar. Isso precisa ficar bem claro. A segunda coisa é uma pergunta que nos é feita: qual é o grande propósito de Deus para a minha vida nesse tempo? Qual o grande propósito de Deus para a sua vida nesse tempo? Talvez aqui alguém já tenha pegado Covid e já tenha sido curado e nem percebeu disso. Daqui a pouco nós vamos ter pessoas aqui que pegaram Covid, foram para o tratamento, venceram, saíram, estão liberados. E aí temos pessoas que talvez tenham enfrentado situações difíceis, de internação, de intubação. Essas pessoas saem do hospital, da UTI, com essa pergunta: qual é o grande propósito que Deus tem para a minha vida nesse tempo? O que Deus me chamou para fazer, o que Deus chamou você para fazer, o que Ele colocou em suas mãos para realizar,
Qual é a visão de Deus para você? Você precisa responder essas perguntas, e isso se responde como? Buscando comunhão com o Senhor através do Espírito Santo. Ele nos mostra o que fazer. Estudando a sua palavra, estudando a palavra, Ele nos mostra como conduzir. Nós estamos tendo uma experiência muito boa com os adolescentes de 12 a 15 anos. E olha, gente, está lindo de ver reuniões com 15 adolescentes nessa faixa etária. Respeitando o distanciamento, e eles se reúnem para quê? Para estudar a palavra de Deus. Às vezes nós fazemos eventos, mesmo no meio da igreja, eventos sociais. A gente faz eventos para brincar, faz eventos para fazer exercício físico, fazemos eventos para criar uma socialização. E a adesão a esses eventos é muito baixa, é muito pequena. Os nossos pequenininhos estão aderindo para estudar a Bíblia. Não é assim lá na casa de vocês? Estão vindo para cá estudar a Bíblia? A alegria daqueles meninos estudar a Bíblia. Você já viu isso antes? Me responda aí, Herodan. A alegria do seu filho sair de casa para vir para a igreja estudar a Bíblia. Você viu isso, Ivan? Mas eles estão animadíssimos. Eles não estão vindo aqui para brincar. Não estão vindo aqui para jogar bola. Não estão vindo aqui para ver os amigos. Eles vêm aqui estudar a Bíblia. Que maravilha isso! Como é bom isso! Então a gente precisa entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, e o propósito está na Bíblia, na palavra de Deus. Porque você está no centro da vontade de Deus, e Deus espera que você tenha discernimento desta vontade. Ou você tem fugido como Jonas tem fugido? Como Jonas, não você, Jonas, calma. Jonas já me deu uma enquadrada, né? Como Jonas, o profeta Jonas fugiu. Deus tinha um propósito para Jonas, que era pregar o arrependimento, e Jonas fugiu. Quem caminha com base na visão dada por Deus, caminha com objetividade. A Cris está feliz da vida, né? O trabalho dela foi reconhecido. Felicidade não cabe nela, né? Trabalho que ela fez voluntariamente durante anos, como missionária, como capelã nos hospitais, atendendo pessoas que ela não conhecia. Ela compartilhou comigo a direção de Deus para socorrer uma pessoa enferma, e a direção de Deus não foi combinado, não foi planejado. Sentiu o desejo de Deus de fazer uma ligação, e a pessoa precisava de um auxílio, de uma ajuda, de cesta básica, de encaminhamento para tratamento. Deus dirigindo a vida, os passos. Há objetividade quando Deus dirige nossos passos. Paulo disse: uma coisa eu faço. Quem caminha com base na visão, caminha com propósito. Uma coisa faço, esquecendo-me as coisas que para trás de mim ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Aí eu pergunto a você que está aqui hoje, qual é a paixão da sua vida? O que inflama o seu coração? E alguém poderá dizer: a paixão da minha vida é a minha esposa. Outro poderá dizer: a paixão da minha vida é meu filhinho, que até malhar comigo, malha, né? Fica ali comigo. A paixão da minha vida é A, B, C, meu trabalho. Essas paixões, elas passarão. Essas paixões passarão, mas se a nossa paixão for fazer a vontade de Deus, isso permanece, e permanece eternamente. O que inflama o seu coração? É o Palmeiras, o Paraná Clube. Aí alguém me diz: é o Flamengo. Falei: pobre de você. Pobre de você, flamenguista, né? O que inflama o seu coração deveria ser a visão que Deus dá
para a sua vida. E a visão que Deus dá para a sua vida precisa estar relacionada com a vontade de Deus, com o projeto de Deus. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas a gente hoje tem pensado na fé, na religiosidade, na igreja, pensando no eu, em receber, em não em anunciar o evangelho. Por isso que a gente reclama tanto. As coisas não dão certo, a gente começa a reclamar. Alguns deixam até de acreditar. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, ou seja, enfrente as aflições com alegria, com bom ânimo, com disposição. E às vezes nós temos alguém enfermo do nosso lado, dentro da nossa casa. E eu vou agora reclamar da vida. Quem reclama da vida adoece mais. Quem não tem um coração grato adoece mais. E esse é um tempo que a gente precisa vigiar o nosso coração. Deixe de reclamar, deixe de murmurar. Há um chamado de Deus para você. Há uma obra a ser feita. E aí talvez é levar uma cesta básica, Genilda. Às vezes é socorrer alguém que precisa de uma bolsa colomostomos, sei lá. É visitar alguém que está passando por dificuldade. Qual é a visão de Deus? Alguém me mandou hoje um áudio e disse: pastor, eu e fulana resolvemos que tem muita gente que não pode ir na igreja porque ou é de terceira idade ou tem filho pequeno, estão longe da comunhão. Nós estamos pensando em fazer uma visita, orar com ela, levar um bolo para ela, mas a gente não vai entrar, vai ficar do lado de fora. E eu quero saber se o senhor nos autoriza a fazer isso. Ele está liberado, está autorizado. E se você não tiver o endereço, fale comigo que eu providencio o endereço. Quem deu essa visão a essa pessoa? Não fui eu. Mas a intenção dela é comunicar o amor de Deus, então eu acredito que isso veio de Deus. Há um chamado para você, uma obra para ser feita. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Você consegue responder isso? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele responde aqui, ele faz uma lista. A minha paixão é pregar, a minha também. Né? Há alguns anos eu tiro parte das férias para pregar. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tira parte das férias dele para fazer o que ele faz o ano inteiro, que é pregar. Quando eu tiro minhas férias e vou da onde eu vou, as pessoas me pedem para pregar. Janeiro do ano passado, quando eu tirei minhas férias, minhas últimas férias, janeiro de 2019, eu fui para Porto Seguro. Cheguei em Porto Seguro, um colega meu, muito querido, pastor da primeira igreja batista de Porto Seguro, disse assim: Ilquias, eu queria fazer um convite para você, para a gente pegar um barco grande lá e fazer um passeio no mar de Porto Seguro. Eu falei: que beleza, estou dentro. E lá foi eu, Fátima, Mateus, Dara. E ele disse: mas eu queria pedir uma coisa, você pode pregar lá no mar? Vamos fazer uma escola bíblica dominical em alto mar. Você pode pregar lá? Eu falei: rapaz, eu estou de férias. Esse negócio de pregar em alto mar, eu não sei como é que é esse negócio. Ainda mais que eu não sabia se ia ter, né? Chaculejo. Disse: não, rapaz, fique tranquilo. O barco tem microfone. Você não vai precisar gritar. Você vai só compartilhar um pouco da palavra de Deus naquele momento. E ele estava sendo tão generoso comigo, e olha que eu estava estourado, viu? Aquele ano foi o ano que a diretoria me mandou embora. A diretoria se reuniu, e eu disse: olha, eu estou muito cansado, vou tirar aí uma semana de férias. E aí alguém disse: mas por que uma semana, pastor? Falei: porque é dezembro, eu não quero deixar a igreja dezembro e janeiro, virada Natal, Ano Novo. E alguém disse: pastor, nós já ficamos sem o senhor nessas datas. Eu falei: mas eu disse: não, pastor, o senhor vai tirar um mês inteiro. E como bom líder que sou, submisso serei. E falei: tá bom, então eu vou tirar. O senhor vai como? Eu falei: eu vou de carro. Como é que está o carro para viajar, pastor? Eu falei: o carro precisa trocar. O Rogério quer trocar ali a embreagem do carro. Mas ela ainda está funcionando, não precisa fazer essa despesa agora. Eu disse: não, senhor, pastor.
O senhor leva o carro para lá, conserta o que tem que consertar e depois, vai embora, pastor. E eu, humildemente, aceitei aquele negócio. Estava cansado, estourado. Não queria pregar em alto mar. E ali, um povo que eu não conhecia só o pastor. E o barco, eles tocando violão lá e cantando. E tal, e o microfone. E de repente o microfone pifou. Chega a hora de eu pregar no barco. Cadê o microfone? Nada de microfone. E aí eu trouxe uma palavra bíblica. E foi maravilhoso. O pastor gostou tanto disso. Pastor Quias, eu queria fazer um convite para o senhor. Falei, qual? O senhor cear lá em casa na virada do ano novo. A gente vai fazer uma ceia bonita. Ele falou, não, a gente aceita. E o senhor pregar no culto da virada. Eu falei, rapaz, eu estou tão estourado, você não faz ideia. A minha igreja me mandou embora porque eu estou tão cansado. Eu disse, então, fique tranquilo. Se Deus falar como falou para você pregar no mar, aí você vem pregar. O pastor Hernandes, ele tira parte das férias dele para pregar. Eu preguei, em média, uma vez por dia esse ano. Em média, diz ele. E ele diz assim, preguei pouco. No peito de Hudson Taylor, ardia a evangelização pela China. O coração dele batia por isso. John Knox sonhava com a Escócia sendo ganha para Jesus. William Wilberforce sonhava com o término da escravidão na Inglaterra. Falei domingo passado de Spurgeon. Spurgeon dizia para os seus alunos, meus filhos, se o mundo os chamar para serem reis, não se rebaixem deixando a posição de embaixadores do céu. Semana retrasada eu fui visitar um amigo que nos ajudou no culto drive-in. Ele disse, pastor Euquias, o senhor nunca pensou em ser candidato a vereador? Eu falei, não. A prefeito, deputado federal, deputado estadual, não me rebaixe. A minha função é maior do que tudo isso. E pode parecer presunção, mas não é. É o que Spurgeon está dizendo para os seus líderes. Eu sou embaixador do céu. Por que eu vou me perder em situações deste mundo? Deus diz para Josué, não te mandei eu? Por que é que nós estamos ainda acomodados? Porque ainda não colocamos a mão no arado? Porque ainda não cruzamos o nosso Jordão? Porque ainda não tomamos posse da terra prometida pela fé? Por que nós não estamos cumprindo a nossa missão? Algumas pessoas não cumprem a missão porque não descobriram ainda que a sua missão é trabalhar para o reino de Deus. A sua missão não é trabalhar para a sua família. A sua missão não é trabalhar vendendo joias. A sua missão não é trabalhar consertando computadores. A sua missão não é trabalhar arrumando paredes, vendendo empréstimo. A sua missão é fazer a vontade do seu Pai que está no céu. De que maneira eu faço a vontade do meu Pai? Dentro do contexto em que eu vivo, eu preciso cumprir a minha missão. Consertando parede, pintando não sei o que, arrumando o carro, vendendo seguro, sei lá o que, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho uma missão maior do que o aqui e agora. Eu tenho uma missão maior do que ir à igreja e buscar uma palavra ao meu coração. Eu vou à igreja adorar o meu Deus, mas eu saio da igreja para cumprir a minha missão, porque eu tenho um chamado, eu tenho um desafio. E aí o desafio é nos colocar em movimento e deixar o Espírito de Deus nos conduzir e nos dirigir. Não te mandei eu, esforça-te. Está claro aqui que exige de nós esforço. Não é algo que vai exigir de nós conforto. Quando o pastor Marinaldo e a irmã Lídia saem para fazer casa, construir casa. Não é para ficar brincando de construção de casa. Ele já tem mais de 30 anos.
e a irmã Lídia também, mais de 30 anos. Já são avós. E saem por aí, trocaram de carro para fazer a missão que Deus tem no coração. Aí alguém disse, mas ele é pastor. Não, ele é um servo de Deus, antes de tudo. Por isso o desafio é que eu e você cumpramos a missão que Deus tem para nós. Quem vai dar esta missão, quem vai nos dar essa visão? O Senhor Deus vai dizer o que você vai fazer. Vai delimitar a ação. Não queira fazer o que Deus não mandou você fazer. Então daqui a pouco Nazaré diz assim, pastor, Deus mandou eu pregar no culto de domingo à noite. Eu falei, é mesmo, Nazaré? Aí eu vou dar o microfone para Nazaré aqui, para ela pregar. Como vai ser isso, Nazaré? Mas se Deus mandar, vai ser bênção. E o Espírito de Deus há de testificar no meu coração. Mas você não pode, talvez, pregar no domingo à noite, mas você pode pregar para um vizinho, para uma irmã, para um parente que liga para você. Nós temos que ter a visão de Deus, é Deus que vai dizer. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, cumpra a missão que Deus tem para você, porque é Ele que nos dá a visão. Por isso, nós somos desafiados a sairmos da crise para conquistarmos aquilo que Deus está nos mostrando, para cumprirmos aquilo que é propósito de Deus em nossa vida. Aquele propósito que Deus deixa claro, mas se você não tem clareza, busque ao Senhor, porque nós precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida.